Bom dia, professora. Aqui é a diretora Lívia, vice-diretora Lívia. Eu vou começar a gravação aqui com o Grêmio, tá bom? Desculpa se sair algum barulho, é que nós estamos em obra aqui no colégio, então se sair algum barulho de reforma, é por conta disso. Pessoal, eu faço parte de um curso, né, que chama estágio probatório, e a proposta dessa vez é tratar sobre a infrequência com o Grêmio estudantil. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, quem quiser responder fica à vontade, não precisa ser vocês, né? Qual que vocês acham que é o principal papel de vocês no colégio? Representar os alunos. Representar os alunos. Mas em que representatividade? Tipo assim, o que você acha que vocês representam aqui no colégio? Bom, como é uma escola grande, às vezes a diretora, as pedagogas não conseguem atender todos os alunos. E por isso que o Grêmio está lá para poder entender mais a fundo o que os alunos estão falando, o que eles querem, reclamando, e a gente vai levar para a diretoria. E vocês, como Grêmio, vocês eu acho que já estão fazendo um tempinho, né? Vocês acham que os alunos, eles sentem, tipo, confiança ao relatar algumas coisas para vocês? Ou tem aqueles alunos que ficam um pouco pé atrás? O que vocês acham em relação a isso? Eles têm medo de participar da pessoa. Por eles serem sinceros a ponto sim. de explanar o que eles pensam, assim. Isso. Só que a ideia é a gente realmente ajudar. Isso. Entender o problema e repassar para frente para tentar resolver. Por isso que a gente sempre busca a confiança dos alunos, até para ajudar eles nessa questão. Mas não é todos que confiam, né? É meio difícil conquistar a confiança de todo mundo. Muito difícil. Então, nós vamos tratar agora sobre uma situação que ocorreu junto com as primeiras séries, que agora é a segunda série do ano passado. Nós tivemos um problema de infrequência muito grande nas primeiras séries do ano passado. Vocês eram alunos da primeira série. E só que amigo, você é do segundo. E por que nós tivemos, né, depois de muita análise, muitas questões que nós analisamos, nós recebemos 23 alunos da prova do EJA. Vocês sabem que são a prova do EJA, né? Que é uma prova que quem está na fundamental faz, independente da série, se ele está acima de 15 anos, ele faz a prova, e ele vai para o ensino médio. Então, nós tivemos 23 alunos que passaram por esse processo. Nós tivemos alunos do sétimo, do oitavo, do nono, alunos que não trouxeram uma bagagem de conhecimento, que são alunos que frequentaram todas as turmas. Então, a partir daquele momento, nós fizemos uma análise e nós percebemos que a maioria deles faltavam porque eles não se sentiam pertencentes à turma. Porque imagina, hoje você acordou, está no sétimo ano, amanhã você está na primeira série. Quantas etapas eles pularam? Isso envolve questão de amadurecimento. Vocês, quando estavam no sétimo ano, depois na primeira série, vocês pensam totalmente diferente, né? É uma outra visão, é um outro mundo, totalmente diferente. Então, nós tivemos muito problema com a infrequência. Nós achávamos que essa infrequência iria melhorar agora, mas ela ainda permanece no colégio, né? Nosso problema de infrequência ainda é um sinal de atenção para nós. Então, eu queria ouvi-los em relação a algumas perguntas, alguns questionamentos, para nós conseguirmos entender o que a gente pode fazer. Porque, assim, os alunos relatam para vocês por que eles faltam, por que eles não querem ir para a escola, mas para nós eles não têm essa liberdade. Justamente pelo medo de ser sincero e ser prejudicado, né? Porque, às vezes, a gente fala algumas coisas sem pensar, ou a gente fala a nossa opinião e pode ter consequências em relação a isso. Então, por que vocês acham que a nossa escola tem uma frequência abaixo do esperado? Assim? Qual que é a visão de vocês? Olha, tem alunos que chegaram em nós. Eu vou falar sinceridade. Pode falar. É assim, mais sinceridade quando a aluna já chegar, especialmente da menina. Pode falar. Tem um que tem medo de falar a verdade na cara de vocês. Professores estúpidos. Certo. E por causa de alunos. Esse só não gosta disso. Então não gosta aqui. Então, tipo assim, hoje tem aula daquele professor que eu não gosto, eu não vou. A maioria acontece. Na nossa sala acontece, tipo, na segunda-feira a gente tem 3 aulas seguidas com um professor que a nossa turma não se identifica. E não fica muito bem. Aí ele não vai vir. E daí, tipo, a gente tem aula com esse professor na segunda. São disciplinas diferentes, né, Gabi? Mas é o mesmo professor. Mas não deixa de ser 3 aulas seguidas com a mesma pessoa.
E também os alunos reclamam que eles, como que eu posso falar? Eles reclamam que não tem muita coisa diferente, assim, como nos colégios. E tem o programa das regras também. Então, Basicamente, cívico-militar, né? Então, basicamente é como se eles falassem que eles são cobrados demais, só que eles recebem muito pouco em relação à escola. Mas só que a gente fala pra eles aqui que as coisas que eles não conseguem fazer, porque não depende da gente, não tem obra. E nisso rolou a discussão ali e tal, mas a gente não tem culpa exatamente de estar rolando isso no momento da aula. Sim. Atrapalha tudo, vocês estão sabendo, todos estão sabendo, mas a gente do crime não tem a total responsabilidade disso. A obra que tem que seguir de uma forma ou de outra, não tem que nós do Grêmio nem começou a fazer. Porque os trabalhadores que estão trabalhando aqui, eles só trabalham de segunda a sexta. Então é complicado nós queremos exigir isso deles. E eles trabalham no horário comercial, das 7 às 5, que é o horário de aula, sabe? Infelizmente, nós não podemos interromper as aulas para continuar a obra, e nem parar a obra para continuar as aulas. Nós precisamos mediar essas duas situações. e também por causa que a obra também era a mais esperada do colégio, Mais né? esperado. Então, assim, logo vocês vão colher os frutos da escola reformada, de ar-condicionado em sala de aula. Uma realidade assim que vai mudar totalmente o nosso dia a dia, que vai trazer conforto para vocês. Essa questão do tempo, né? Isso, é. Só que é difícil que eu os alunos entender esse lado. Nós já temos lá para aprender com o local, mas tem uns que também Realmente, a gente atrapalha, né? Realmente atrapalha todo mundo, não é só os alunos, atrapalha todos, né? Mas são situações que a gente precisa entender que vai acabar, por um tempo, vai acabar. Exato. Essa questão de aulas, de o professor não gostar do professor e não vir, nós não nos atentamos a essa questão, até porque nós não recebemos nenhuma reclamação, nenhum questionamento, né? O que eu vejo? Eu, enquanto aluna, quando eu era aluna, existiam alguns professores que eu não gostava mesmo. Não é que eu não gostava, não me identificava com o método da aula, Sim, é isso que né? tem problema na sala, a gente se identifica com o método do ensino do professor. Isso. É colégio geral. Então, assim, o que a gente pode estar fazendo? Vocês podem estar passando para nós depois, em off, o nome do professor, essas questões, até porque está sendo gravado para preservar a imagem do professor. E nós podemos estar vendo uma saída para que isso melhore, né? E eu acredito que não seja só na sala de vocês. Se alguém relatou com vocês sobre, que também vocês depois nos passem para que a gente possa providenciar alguma mudança. Em relação ao horário, eu já conversei com a Kelly que nós temos que mudar essa questão de 3 aulas seguidas do mesmo professor é muito cansativo, ou alternadas, né? Ou, tipo, acaba desgastando muito, né? Na sexta, a nossa sala tem algumas faltas também, porque as duas primeiras aulas vão ser matemática. As duas primeiras é matemática. Sim, e daí, tipo, matemática na primeira aula, pra mim, já é uma coisa ruim, já que eu tô com sono, tô cansada, não consigo prestar muita atenção na primeira Ainda aula. mais na sexta, né? E na sexta-feira, falta geral. Na minha turma, sexta-feira, falta. A nossa é segunda e sexta, né? Tem bastante falta. Minimiza muito. É a questão de professor, como falaram, Uhum. aula, explicação, sono, cansaço, muitos faltam segunda a sexta e quase toda quarta é a mesma coisa. Então seria 3 dias, segunda, quarta e sexta. Esses são os dias mais focados que tem. São. Tanto que ano passado eu acho que era mais dividida a nossa sala, as aulas, porque as duas de educação física, por exemplo, era separada. E daí já tinha 2 dias garantido que os alunos iam vir. E esse ano não, esse ano na sala, na terça, a gente tem 2 aulas. Eu acho que poderia ver isso também. Em relação à situação seguida com o mesmo professor, e a educação física, todo mundo gosta de educação física, então seria bom. Sim. Eu acho que se conseguisse dar para trocar uma dessas aulas seguidas que a gente tem com o mesmo professor, na segunda colocar uma educação física, ali, se bater com os horários dos professores. Na segunda e na sexta. Na também. segunda e na sexta. Isso ia melhorar muito a frequência do segundo ano. A gente está criando uns projetos novos também, tem a questão do uniforme de amanhã, que é um projeto, né? O Luiz Nossa, teve a uma escola ideia é muito muito boa legal. na hora que a gente estava debatendo. A gente até não conversou sobre. Foi na hora que eu fui perguntar se a senhora tinha um horário também para o Luiz conversar com a senhora nesse seguinte. E então, eu queria saber o que vocês acham, o que vocês sugerem para nós, enquanto direção, o que pode ser feito? A ideia seria
colocar certos entretenimentos ali legal. Por exemplo, Por exemplo. filme. Deram a ideia o ano passado, que foi a que a Gabi já falou. Davam a ideia de colocar como um teste, por enquanto, de de terça e quinta-feira colocar filmes na última aula. Aí em cada turma faria um teste. Se bem com frequência, nota, nisso aplicaria um filme. Naquela turma onde não está tendo não teria. Nisso, essa turma seria usada como exemplo e passaria para a parte do turma. Talvez seria aí que a mulher Vai ter discussão aí, que vai vir, mas nisso tudo vai ter cobrança, legal, filme ali, anime, dança. Os outros que A gente, igual o Interclasse, que é uma ação legal que não agrada todo mundo. Não tem o que fazer. A gente, infelizmente, não conseguimos agradar todos. Exato. Porque vai desgosto, aplicaria em um. aí usaria tipo um filme, assim, tá? Os alunos podiam mandar uma votação, Então, mas infelizmente o Interclasse não agrega todo o colégio, né? A gente não vai jogar, né? Exato, muitos ali vê, tipo, na sexta-feira, como alguns já são cada última aula, uns até embora, fica chato, isso fazer jeito e tudo mais, mas fica muito quanto tempo também. Né? O que eu conversei com a Kelly também, que seria uma possibilidade de nós fazermos acima de 90%, por exemplo. Porque nossa descoberta muito 95%, tá? E é fundamental. Nós vamos tornar mais assim, mas 90% para nós. Então, o que eu falei para a Kelly? Que nós podíamos fazer assim. A turma que fechar acima de 90% a semana, a gente faz a última aula de sexta-feira, a última é diferente. O que eu pensei? E tem professor que tem videogame, a gente traz videogame, coloca numa sala, de outra coloca karaokê, libera para jogar bola, daí cada um faz o que gosta, sabe? Uma aula livre, por exemplo. a gente tinha dado essa ideia, uma alternativa, algum dia livre, assim. Isso, cada um fazer o que gosta, sabe? Fazer oficinas e cada um faz o que gosta. O bingo ia ajudar bastante. Bingo, Porque tem Isso organiza competições. Os outros colégios têm, não sei se aqui existe, mas tem, tipo, a semana dele. Onde eles fazem uma semana diferente para incentivar o pessoal. Geralmente é do estudante, né? Não, eles têm algumas semanas que é uma semana que eles colocam brincadeiras de canção, um dia legal, então eu vou pro colégio. Porque, convenhamos, a maioria dos aí dava contato com pontuação durante o ano, tipo, as turmas que fizerem mais pontos durante o ano, no final do ano, ganham uma coisa assim. Eu lembrei em 2021, quando eu não estudava aqui ainda no ensino Viviana, rolava essa gincana. São diversas brincadeiras dentro da gincana, onde contabiliza ponto. Por exemplo, Toda semana tinha uma prova. exato, um bingo, ou o CETA, que é o estilingue, desafio, corrida. O ano passado nós fizemos a terceira série até, vocês me ajudaram, né? Na gente foi bem legal. Os alunos falaram, mas daí só os alunos recebem e o resto não ganha. Aí a gente estava pensando que o colégio inteiro. E sabe aquele negócio que fica lá na frequência? Já vai começar a fazer de novo? Dá para começar. A gente vai incentivar mais,